Ainda falando sobre pecado, na segunda parte do assunto que nós vamos desenvolver, nós falamos no sermão anterior a respeito dos aspectos da agência do pecado, o engano em que há nele, e agora nós vamos procurar nos deter ao estado do pecado em que há no ser humano e quais são as suas implicações nisso. Eu vou pedir para que vocês abram as vossas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 3. Dos versos 16 e 17. O texto diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua casa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Também, no capítulo de número 2, os versos também 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Oremos. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti mais esta vez, Pai, pois bem cremos no Teu poder, no poder da Tua palavra, Senhor, em que é dirigida as nossas vidas, para que nós tenhamos conhecimento, ó Deus, do Teu plano, Senhor, e de tudo aquilo que fizeste, ó Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha mais uma vez trazer-nos, ó Pai, ao nosso conhecimento, tudo aquilo, ó Deus, em que se faz ou se fazia, ó Senhor, obscuro a cada um de nós por conta do nosso pecado, por tudo aquilo, ó Senhor, em que nós nos fizemos dispersos, obstantes, ó Senhor, e longe da Tua vontade, por conta do pecado que adentrou, ó Senhor, as nossas vidas. E hoje, Pai, nos encontramos na Tua presença pela Tua graça e pelo Teu chamado, ao qual nós podemos responder pela fé que nos foi dada. E pedimos assim, ó Deus, que por nós termos sido filiados em Ti, ó Senhor, e sermos parte do Teu corpo, possamos mais uma vez sermos alimentados. E cremos que assim seremos pela palavra que nos é anunciada, Senhor, em sabermos que Tu cuida de nós, que o Senhor fala conosco e não nos deixa desgarrados ou órfãos de Ti, mas o Senhor está conosco a todo momento. Por isso nós te agradecemos, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Deus. Amém. Eu queria começar já a fazer uma pergunta nesses dois textos em que nós lemos, e aqui no primeiro, ao qual nós nos referimos no capítulo de número 3, já o pecado consumado, por Adão e Eva, e no capítulo de número 2, ao qual nós vamos nos deter, com uma pergunta, pois o versículo número 17 diz ao fim dele, através das palavras de Deus que foi dirigida a Adão e Eva, dizendo assim: Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a pergunta é, para nós, o que ocorreu na consumação do pecado, visto que Adão e Eva não tiveram a sua morte, partindo do princípio em que nós vejamos a morte como uma morte física, o que certamente nos indagaria como se, porventura, ainda não sendo e não podendo ser a palavra de Deus, aquilo que Deus havia proferido, se tornasse mentira ou não viesse a ser cumprido. E exatamente por não sabermos que assim se pode haver de acontecer, e por sabermos da imutabilidade de Deus, da sua grandeza, da sua perfeição,
nós devemos nos questionar então por que ele disse que certamente eles morreriam se comessem do fruto, assim como fizeram. Primeiro, a palavra morte, ela deve ser entendida no texto bíblico, no texto sagrado, que a sua primazia ela não está pautada numa morte ou vida fisiológica, algo que se detém a morte física, ao corpo, mas primeiramente, teologicamente, ela vai ser vista como um estado em que o ser humano ele se encontra após o pecado, e nós vamos ver que verdadeiramente o homem veio a morrer após consumir do fruto ao qual Deus havia proibido de ser consumido. Como nós dissemos anteriormente, por conta do pecado se adentra a humanidade diversas consequências. E eu queria destacar algumas delas, não são todas, também não vou mencioná-las de forma em termos teológicos, mas eu preferi colocar elas mais na situação prática, como elas realmente ocorrem, e a gente se aproxime mais do que realmente ocorre, da vivência, daquilo que se dá por conta do pecado. E alguns deles são a perda da comunhão com Deus, o fato de estarmos outrora juntamente de Deus e não mais termos esse privilégio e até essa grandeza. Por muitos, essa situação é o mais agravante por conta do pecado, e nós não podemos estar na presença de Deus, qual era o privilégio maior da humanidade, do homem ao qual Deus havia feito, e que ele tinha, através de Cristo, essas aparições e este contato direto com o ser humano, a fala direta e assim por diante. É podermos estar na presença de Deus, o que hoje já não mais podemos. A perda da liberdade, ao fim de que nós possamos executar o mal. Novamente, embora muitas pessoas tenham um senso e um entendimento de que tem a sua liberdade para fazer, executar, pensar, isento de qualquer influência que seja, ela está enganada, exatamente por conta de que nós passamos a ser escravos do pecado. A queda intelectual ou a forma em que ela é minimizada e assim também é obscurecida, de que nós não mais podemos entender as coisas que são concernentes à pessoa de Deus e ao seu plano. E nós passamos assim a pensar de uma forma também, além de minimizada, depravada por conta do nosso pecado. Ou seja, passamos a pensar de maneira contra o que se havia, ao qual nós tínhamos uma inclinação, uma tendência e uma disposição a fazer o bem, e hoje já não mais. Assim também ocorre com o pensamento, com a nossa capacidade intelectual. Além de ser menor do que era outrora, nós também passamos a pensar de forma corruptível. A perda do domínio do bem, dentro disso, como nós sabemos, ainda antes do pecado, o homem tinha essa disposição, e exatamente apesar de haver, assim como nós conhecemos, a possibilidade de que houvesse o pecado, de que o homem pecasse, assim como foi feito, diferente do que nós seremos no dia em que Cristo vier ao seu dia do juízo, o dia da sua glória, e nós estaremos com ele em um corpo incorruptível e glorificado. Nós estaremos isentos da capacidade de pecarmos, mas embora Adão e Eva tivessem essa capacidade, ainda assim a sua disposição, as suas ações, assim como nós vemos, elas eram todas de forma a atender aquilo que Deus havia ordenado. E hoje nós perdemos isso, ela é totalmente contrária. A morte física e as catástrofes em que nós podemos ver, o fato de que nós morremos sem o nosso corpo mortal e corruptível, vem então ser condicionado a essa situação de morte, o que também não se encontrava a mesma situação em Adão. E a morte espiritual, a qual nós passamos a viver pela carne. Nós vemos alguns textos no Novo Testamento em que mencionam exatamente que nós, por vivermos na carne, não somos capazes de entender as coisas que são concernentes ao Espírito, e passamos a entender exatamente quando nós recebemos o Espírito. Então nós não temos mais essa capacidade de entender, também por conta
da nossa morte espiritual. E o estado do pecado, ao qual é o nosso assunto central, eu procurei enumerar algumas situações em que são consequentes desse pecado, deste ato de pecado. Nós vemos cada uma dessas similaridades em que há, cada uma desses fatores, desses indícios em que nós podemos perceber a queda da humanidade, cada uma das nossas deficiências por conta disso, mas nós vamos procurar ver qual é realmente a nossa condição por conta disso. Por conta dessas deficiências que nos foi trazida, então quais são elas? E a primeira é o estado de condenação eterna. É o primeiro em que nós vamos dizer aqui. É a relação do homem e Deus como juiz. É o fato de que nós pecamos e somos, sim, todo pecador, ele é um réu e digno da sua condenação por conta do seu pecado. É uma condição do qual nos encontramos num relacionamento com Deus, ao qual Ele é o juiz e nós somos o réu digno de condenação. Nós somos colocados num estado de condenação, merecedores. E esse estado, ele é algo que ele é inquestionável. É uma posição a qual nos encontramos como uma pessoa que era convicta daquilo que ela fez, se nós trazemos para a nossa realidade, convicta do que ela fez, e ela sabe que o único salário que ela pode receber por aquilo é a condenação, e ela não pode questionar. Assim como a graça, no termo bíblico, ela revela esse fator em que Deus ele não é obrigado, né? Não há qualquer ligação no relacionamento entre o homem corrupto, o homem pecador e Deus, aonde não há qualquer ação ou qualquer movimento a qual obrigue Deus a fazer. E ele é totalmente desprovido disso. É totalmente pela graça. Assim também não há qualquer forma que nós possamos questionar a Deus por conta disso. Porque nós pecamos juntamente com Adão. Nós somos pecadores dignos de condenação e da ira de Deus. É um estado de contaminação. É a relação do pecador sujo, contaminado e o Deus santo, puro. E é essa relação que nós temos após o pecado. No Antigo Testamento, a gente vai ver inúmeras observações, inúmeras formas em que Deus, pela sua palavra dirigida ao povo de Israel, ele demonstra quais são essas contaminações em que há. E elas são obtidas no Antigo Testamento como? Por muitas vezes, pela forma em que o homem ele vem a ser contaminado por conta dos alimentos, a mulher por conta de um período da sua natureza fisiológica, e assim por diante. Mas no Novo Testamento, a gente vê que em todo esse significado, em todos esses signos que há no Antigo Testamento, eles são expressos por Cristo e são revelados de forma muito mais perceptível e real do que realmente é. E nós vamos perceber isso no texto de Marcos. Eu vou pedir para que vocês me acompanhem. Marcos, capítulo 7, versículo de número 18. O texto diz: Então lhes disse: Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou eles puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Então isso é totalmente ressignificado e muito mais, é revelado a sua verdade daquilo que era trazido na antiga aliança, da palavra de Deus, e não é o alimento que realmente contamina o homem, mas é o seu pecado, é a sua natureza que é contaminada. Por conta desse pecado em que se ocorreu em Adão, nós nos tornamos pessoas pecadoras e em estado de contaminação. O terceiro estado em que nós encontramos sobre a humanidade é o estado de depravação. É o relacionamento do homem atual como pecador e a imagem de Deus como fora criado. São dois pontos avessos, né? O homem pecador e antes do pecado a imagem de Deus, como ele realmente foi criado. Sendo criado a imagem de Deus e regozijando nessa vontade, amando e praticando, como assim antes do pecado a humanidade se fazia. Mas hoje não é mais assim. O estado de depravação não é que o homem em sua totalidade ele é totalmente mau como pudesse ser, mas é exatamente o fato de que tudo o que ele faz não é bom como deveria ser. Como realmente era essa imagem de Deus, como era a perfeição daquilo em que Deus havia planejado, e hoje já não é mais por conta da nossa depravação. O homem ele não só apenas se torna fraco diante do pecado, como se ele não pudesse o resistir, como se em determinados momentos de situações em que ele se depara com o pecado, com a tentação, ele fosse fraco para não resistir. Mas não, a sua depravação condiciona uma situação de que ele é favorável, de que ele ama, de que ele é inclinado para o pecado. Não apenas fraco, como se ele não quisesse, mas ainda assim ele não resistisse. É o que ele realmente almeja fazer. A imagem do homem, com isso, por conta do pecado, o que antes era a imagem de Deus, ela passa a ser, por conta do seu pecado, a imagem de Satanás. É exatamente a imagem do Satanás que se rebelou contra Deus, de que é, sim, amante do pecado, de que procura em tudo isso ser aquele em que pratica o mal, nós passamos assim a ser. Assim como diz a carta de 1 João, em que ele diferencia. Por conta disso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então nós passamos o nosso pecado, essa imperfeição, essa deficiência, o nosso erro passa a ser exatamente a imagem daquele que é o nosso inimigo, o nosso acusador. A nossa natureza assim se faz no nosso estado de depravação. Um quarto estágio é a nossa incapacidade, o estado de incapacidade em que o homem se encontra por conta do pecado. É a relação do homem pecador e do Deus legislador. Nós bem sabemos que um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. E nós, por inúmeras vezes, pensamos que pelo fato de termos pecado e nós nos encontrarmos numa situação diferente do que éramos, Deus mudasse as condições em que Ele já tem no seu próprio ser, na sua própria vontade, que é imutável, como se isso pudesse ser mudado por conta do nosso pecado. E nós bem sabemos que não é assim que se ocorre. Exatamente pelo fato de que a vontade de Deus e a pessoa de Deus ela é imutável. Aquilo que Ele tem dito a nós, aquilo que Ele nos cobra, a nossa responsabilidade continua a mesma. Deus continua exigindo do seu povo a retidão, chama-nos ao arrependimento e a seguirmos os seus caminhos. Nós vemos isso na lei, nós vemos na lei moral, em todos os chamados em que Deus faz ao povo de Israel, quando eles se viram as costas contra Deus, e Deus sempre os exortando, sempre os chamando, ainda sabendo que há na humanidade caída a incapacidade de resposta, a incapacidade de retomar ao fato de que nós caímos e nós pudéssemos então assim nos levantarmos. E realmente isso nós somos incapazes de fazermos. É a situação de incapacidade a qual nos encontramos hoje.
se não fosse a graça de Deus, a fé que Ele nos dá, a fim de respondermos, de podermos sermos condicionados a essa posição de resposta, de sermos recapacitados a isso, de realmente sermos religados com Ele, sermos realmente reconciliados com Ele. Um estado de ira, a relação do homem pecador e o Deus como Rei e Senhor. No nosso relacionamento com Deus, hoje, nós temos uma grande dificuldade, o cristão, e deve ser muito bem repensado isso, principalmente aqui no nosso contexto de cristianismo brasileiro, como se perdeu realmente o significado da palavra de Senhor, de Rei, a qual nós damos a Deus. Nós damos a Deus todo o poder sobre as coisas em que Ele pode fazer ao nosso favor. Deus pode sim, Ele é o todo-poderoso, soberano. Ele é capaz de me dar riquezas, Ele é capaz de mudar o meu cativeiro, mudar a minha situação. Nós vemos inúmeros jargões desses tipos. Que Deus ele abre todos os grilhões, quebra as correntes e tudo mais. Mas nós não damos a Ele o senhorio sobre as nossas vidas. Ele tem poder sobre todas as outras coisas, mas nós queremos reivindicar que nós temos e estamos isentos do poder dele sobre as nossas vidas, do seu senhorio sobre as nossas vidas. E contrário a isso, nós queremos dizer que então nós estamos exercendo poder sobre ele. E nós vemos que isso é tão perceptível, né? O entendimento ele se faz tão enraizado no ser humano, em que nós podemos perceber isso na própria fala, nas suas ações, nas orações em que nós não, porque eu não me incluo, e assim nós que estamos perceptíveis dessa verdade de Deus, mas nós vemos grupos que se dizem cristãos, em que têm das suas orações como se fossem ordenanças a Deus, ordenando para que Deus mande anjos e mande poder, mande qualquer coisa do tipo em favor único e exclusivo do próprio indivíduo. E ainda nem de um coletivo, né, a fim de que fosse favorável à igreja, mas não. Ainda apenas a fim de alimentar o seu ego, o seu próprio desejo e assim por diante. O estado de ira e ao qual nós podemos ver Deus como um grande rei e senhor, ele é nítido no Antigo Testamento. Quando nós vemos a pessoa de Deus no Antigo Testamento exercendo um papel de um realmente rei dos exércitos, de um guerreiro a favor do seu povo ali eleito, escolhido por ele, e assim também contra as outras nações. Irado com as outras nações, a qual ele revela assim ao fato de que por ter escolhido o povo de Israel, o seu povo, é por eles que ele peregrina. É pela sua igreja hoje que Deus peregrina, que Deus é favorável, que ele imputa a sua graça, o seu amor, esse amor salvífico. É sobre a igreja, é sobre o povo que ele escolheu, sobre o seu Israel, qual não é a descendência de Abraão, os filhos naturais de Abraão, mas são os filhos da fé. E no Novo Testamento não é diferente. Esse mesmo Deus é o Deus em que é irado contra o pecado, contra aquele que comete o pecado, aquele que não faz parte do seu Israel, a toda nação a qual não tenha por nome como o povo de Israel, no sentido da antiga aliança, o que hoje representa a sua igreja e o povo pagão, todo aquele que não professa o seu nome, todo aquele que não foi escolhido por ele para ser o seu povo, o povo de Israel. Isso vai ficar nítido, eu vou pedir para que vocês abram comigo Efésios 2:3, para que não fique nas minhas palavras. A ira de Deus que é revelada sobre o homem pecador. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós
andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então é uma situação ao qual nós estamos, por conta do pecado, num estado de ira. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, em contrapartida, o anúncio é outro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 9. E o texto diz: aqui destinado a carta à igreja. E diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a sua igreja, aqueles que ele escolheu e elegeu, estes não foram destinados para a ira. O seu povo, o seu Israel. Em contrapartida, se estes não foram destinados, certamente há aqueles que foram destinados para a sua ira. Assim como nós vimos no texto de Efésios, capítulo número 2. Por último, um estado de morte. Eu vou pedir já que vocês abram a Bíblia em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como nós dissemos anteriormente, ao início, a morte que é expressa lá no texto de Gênesis é essa morte espiritual. É essa morte, todas essas condições, todos esses estados ao qual a humanidade se encontra, é o que condiciona ela a esse estado de morte. Ao mesmo tempo que nós vemos aqui no texto de Romanos 6:23, por conta do que veio a ser o salário da humanidade por conta do seu pecado, e a vida que é expressa, o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo. E aí novamente eu ressalto também a vida aqui que é expressa no texto é a vida eterna. É a condição de vida a qual nós somos chamados. Antes, mortos, a humanidade incapaz de responder, o homem pecador totalmente desprovido do que antes lhe tinha com Deus, antes do pecado. Agora nós nos encontramos em um estado de morte por conta de todos esses. Se isso não é um estado de morte, se nós estamos sobre a depravação, sobre a incapacidade, sobre um estado de contaminação, então porventura o que seria? Se nós não podemos em nada esboçar qualquer movimento ou qualquer ação que nos tire dessa situação de pecado, essa situação de morte que nos leva assim à condenação por sermos réis dignos de condenação. A vida pode ser significada exatamente como a comunhão em que nós tínhamos com Deus. Já a morte, a perda de todos esses privilégios, é exatamente esse estado ao qual nos encontramos. Mortos por estarmos longe de Deus, totalmente desprovidos de algo em que nos tire dessa situação. O texto de Romanos diz exatamente sobre isso. Não há qualquer expectativa que um ser humano, a humanidade, tenha a não ser permanecer nesse estado de morte, se não for a graça de Deus. O texto destaca muito nitidamente que é um dom gratuito de Deus a vida. O ser humano que está em estado de pecado, ele só é capaz de sair dele a partir do momento em que Deus usa de graça, de amor, de bondade e misericórdia. Paulo usa um termo bem apropriado para isso, que ele usa até por poucas vezes, que é o fato de que nós somos reconciliados. Que é um termo exatamente do que nos dá a ideia de uma intriga, ou de
uma desavença ou de uma problemática ou de algo que foi desligado, que é exatamente a situação do homem e Deus depois do seu pecado. E nós somos assim reconciliados e religados por meio de Cristo em Deus. E esse estado ele é totalmente mudado, totalmente transformado ao qual nos competia anteriormente. Essa nossa incapacidade, ela é deixada, o nosso estado de condenação não mais está sobre nós, porque Cristo nos justificou pelo seu sangue. Ele nos declarou justo por meio do seu sacrifício, do seu sangue, e assim nos fez. Não mais dignos da condenação, porque Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 8, o verso 34 diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Não mais há acusação por aquele a qual Deus deu o seu Filho para morrer em um sacrifício substitutivo, para que pagasse a dívida ao qual nós tínhamos com Ele, por conta do nosso pecado. E por meio de todos esses benefícios da graça, nós vemos todo um processo que se ocorre entre a regeneração, a eleição, a graça que é dada àqueles que são eleitos. Aquele que recebe a graça de Deus recebe a regeneração. Aquele que recebe a graça, ele vai receber a glorificação, assim como o mesmo texto de Romanos 8 diz: aos quais Deus amou, chamou, justificou, predestinou, justificou, glorificou. Aquele que há de concluir esta obra. E o final desse mesmo versículo diz: e também intercede por nós. Este Cristo que morreu por nós, que nos livrou dessa condenação, Ele é aquele que intercede por nós e há de nos livrar constantemente desse estado ao qual antes nós estávamos. Para que nós, ao fim dessa carreira, nós alcancemos de forma ao qual Ele nos elegeu e assim há de se ocorrer. Nós não mais estamos nesse estado de depravação, estamos livres por conta do sacrifício de Cristo. Nós passamos a entender por conta do Espírito Santo que está em nós as coisas que são concernentes ao Espírito. Não mais vivemos num estado de carnalidade. Não mais somos dominados pelo pecado, pelos desejos e ganâncias da natureza do homem pecador. Mas antes nós fomos transformados por Ele e passamos a viver em espírito, em novidade de vida. Estamos livres da ira, ao qual antes nós éramos dignos, assim como diz Efésios, ao texto que nós lemos. Mas o sacrifício de Cristo, ele é propiciatório. É a ideia de que Cristo ele leva os pecados nossos e a ira de Deus sobre ele. A ira que era destinada a cada um de nós, ela é direcionada para ele. E em contrapartida, ele nos dá o amor em que havia sobre ele. O amor do Pai que há sobre ele, ele traz sobre nós, porque nós somos vistos a partir dele. E somos nele feitos filhos de Deus, por herança. E essa ira ela se transforma então em uma contrapartida totalmente inverso no amor. No mesmo amor em que ele nos chama, o amor em que ele nos dá no seu cuidado, no nosso dia a dia, ao qual nós podemos contemplar e devemos estar atentos a todo esse cuidado. Cristo não só nos salvou na cruz, mas Ele nos salva e continua nos salvando em tudo aquilo que Ele faz. E é necessário que nós tenhamos essa percepção para que nós demos a glória a Ele também por conta daquilo que Ele faz. Não apenas a glória por conta de que Ele morreu pelos nossos pecados, mas toda a glória. Ele é digno de toda a glória. A exaltação em que Ele recebeu
de ter sido colocado o seu nome sobre todo o nome, e uma exaltação maior do que ele tinha anteriormente, por ter cumprido o que lhe foi designado, a salvação dos pecadores. Não é só aí que está pautada a glória dele, mas é toda a glória. A glória do que ele fez desde o princípio dos dias e que faz hoje e que há de fazer. Toda a glória é destinada a ele, ao Cristo. Por fim, nós estamos também livres do estado de morte, ao qual o texto diz aqui que nós morreríamos, e assim realmente ocorre, mas em Cristo nós encontramos a vida. De volta ao capítulo 6 de Romanos, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecador que antes estava em morte, agora ele encontra a vida em Cristo. E ele passa a ter a vida desde o momento em que Cristo se faz revelado, aceito através da fé, que Ele mesmo nos dá, e nós passamos a obter a vida. Nós passamos a ter a capacidade de responder aos desígnios de Deus. Passamos a ter a capacidade de vivermos de acordo com a vontade de Deus. E embora não haja nada que nós façamos para mudar o seu amor, Ele alinha tudo isso de uma forma perfeita. Quando nós vemos as doutrinas e o texto bíblico que as revela, como todos esses benefícios contribuem para aquilo que Ele há de fazer. Ele não apenas na sua graça ele diz que o pecador é salvo, mas Ele dá todos os parâmetros necessários para isso. Ele dá todas as condições para isso. Desde o pagamento dos pecados, ao seu chamado, a fé, a transformação em que há, e nós passamos a viver de acordo com isso. E assim nós passamos a viver em vida verdadeiramente. Não numa alusão de que aqui nós somos escolhidos e vivemos todos iguais como ímpios, mas ainda assim nós seremos salvos. Longe de nós isso. Paulo vai falar exatamente de dois grupos em que entendem a graça de uma forma totalmente errônea, neste mesmo livro de Romanos, em que alguns deles procuravam obter a salvação por meio das suas obras da lei e passam então assim a tirar o valor que há na graça. Mas também em contrapartida há aqueles que usam a graça por forma de libertinagem, como se a lei moral de Deus não fosse necessária mais. Nós podemos viver de qualquer forma porque nós estamos livres do pecado, porque Cristo pagou os nossos pecados, então nós podemos continuar pecando, porque todos os nossos pecados já foram pagos. E nós vemos que não é isso que se ocorre. Em todo o plano de salvação, em todo o plano salvífico de Deus, Ele age em favor dos teus. E tudo isso então assim contribui para que nós esbocemos vida, para que nós tenhamos vida, e realmente vida abundante, e não mais num estado de pecado, e não mais num estado de morte, mas passamos a viver uma vida abundante nele. Ainda que aguardemos nele a nossa vida eterna em glória, aqui neste mundo nós temos a vida nele. A vida realmente por podermos estarmos livres, libertos e salvos do estado do pecado. E é exatamente por isso que Ele é dono de toda a glória em tudo aquilo que faz pelas nossas vidas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus querido, nós agradecemos a Ti, Deus. Agradecemos a Ti por essa tarde que tivemos, ó Senhor, pelos sermões em que
e pelas palavras que Tu, Senhor, direcionaste às nossas vidas, que nos enriquecem e em muito, ó Senhor, contribuem para que nós alcancemos, ó Pai, aquilo que Tu requer de nós, aquilo que o Senhor tem feito em nós e aquilo que Tu há de fazer, ó Senhor. Preparando-nos, Senhor, lapidando-nos, ó Deus, para a causa Tua, do Teu reino, Pai. Nós agradecemos a Ti por tamanho amor, por tamanho cuidado, Senhor Jesus, pela glória que é Tua apenas, ó Deus, e nós reconhecemos a nossa insignificância, Pai. E ainda assim Tu nos escolheu. Quando éramos pecadores, Tu olhou para nós e não havia nada ao qual pudesse lhe chamar a atenção ou que o Senhor nos escolheste. Mas ainda assim Tu nos escolheu. E é por isso, Deus, que nós Te damos graças. Te damos graças porque o Senhor abriu os nossos olhos e porque o Senhor, ainda assim, não apenas fazendo isto, tem, ó Deus, a cada dia nos revelado mais. A nós, ó Senhor, pequeninos Teus. E tem, ó Senhor, nos abençoado, nos livrado, ó Senhor, dos males do pecado, da morte, e nos deu a vida em Ti, Cristo, o único que assim poderia fazer por nós, porque não haveria nada que pudéssemos fazer. Estávamos perdidos e destinados à condenação, mas Tu, ó Senhor, ainda assim nos amou, mesmo nós pecando. O Senhor esboçou, ainda assim, o motivo, o meio para que nós pudéssemos ser reconciliados contigo mesmo, Deus. Por isso nós Te louvamos, pedimos que o Senhor venha cuidar das nossas causas, que são seculares, mas que, Senhor, estão sobre Ti e nós bem sabemos. Que o Senhor esteja guardando cada um de nós, Pai, para o dia da Tua glória, para que nós permanecemos firmes em Ti. Em nome de Jesus Cristo.